sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estou aqui no episódio especial do Dia da Mulher, com duas personalidades que foram homenageadas no Prêmio Rio Mar Mulher. O Prêmio Rio Mar Mulher chegou na sua 9ª edição e é uma iniciativa promovida pelos grupos JCPM e pelo Rio Mar Fortaleza. E a ideia é homenagear a história dessas mulheres que impactaram diferentes setores da sociedade. E hoje estou aqui com a Aline Oliveira, jornalista e repórter do Sistema Verdes Mares, e com Manu Oliveira, duas Oliveiras aqui, né? Fundadora do Social Brasilis, um projeto aí de impacto social. As mulheres que são de diferentes setores, né? Uma voltada para a comunicação e outra voltada para a educação. E eu já falei um pouquinho da ocupação de vocês no mercado, mas eu queria que vocês se apresentassem para além desse papel. Quem é a Aline Oliveira? Conta pra gente. Eita, difícil, né? Pergunta difícil. Primeiro, muito obrigada, tá? Pelo convite. É uma honra, né? Depois dessa premiação tão linda, a gente receber essa nova homenagem, que é esse momento aqui de conversar um pouquinho sobre a gente. É uma pergunta difícil porque a gente nunca é uma coisa só, né? Assim, existe uma Aline que tá para além da repórter, né? Eu diria que eu sou uma Aline que é jornalista quase 24 horas por dia. Assim, é difícil para a gente, enquanto profissional, a gente se desvencilhar dessa missão que a gente abraçou. É uma profissão, mas também é uma missão, né? E aí a gente fica com esse olhar apurado, de ficar o tempo todo exercitando esse olhar jornalístico, no meu caso, mas que é um olhar humano, que eu acho que não se desvencilha, né? O jornalismo do humano, eles são coisas que estão muito interligadas. Eu acho que esse é um exercício para a vida, que me ajuda a ser quem eu sou, a ser a mãe que eu sou, a ser a filha que eu sou, a ser a amiga que eu sou, a ser a mulher que eu sou. Muito bom. Agora você, Manu, conta pra gente. Quem é Manu Oliveira, fora Social Brasilis? Primeiro eu queria agradecer de estar aqui, prazer meu, né, ter essa oportunidade. E, nossa, eu sou muito multifacetada, eu sou ligada no 220, eu sou artesã nas horas vagas, eu gosto muito de costuras, de linhas, de nós, né? Sou uma professora empreendedora social, mas ao mesmo tempo eu sou arteira, eu diria assim, né? Eu gosto de estar mexendo ali com artesanato, é onde eu me encontro, é terapêutico para mim. E eu acho que essa é a Manu, pessoalmente, a Manu de leitura. Eu gosto muito de ler também, eu consumo muitos livros. E eu gosto dessa vibe mais tranquila, né, em oposição à minha vida super agitada que eu tenho, tanto na educação, mas também empreendendo socialmente. Muito bom. Vou começar falando um pouquinho da trajetória da Aline, né? Inclusive, o prêmio é uma oportunidade de você parar para analisar tudo que você fez. Eu acho que você pensa até assim, nossa, eu fiz tanta coisa assim e são mais de 27 anos, né, de Sistema Verdes Mares. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu início no jornalismo, como você disse, né? Eu sou jornalista o tempo todo. Como você se viu como jornalista? Você foi premiada em diversos prêmios, inclusive eles citam lá, vou até citar aqui quais foram as premiações que ela conseguiu ganhar, a Aline ganhou na sua trajetória, tanto BNB, Prêmio Sebrae, CDL, entre outros, e o Prêmio Rio Mar Mulher, ele chega muito com essa homenagem. Eu queria que você contasse um pouco disso, como você se viu jornalista e quais outros momentos da sua carreira você parou e pensou, nossa, eu consegui realmente contribuir, não só com a minha trajetória profissional, mas com a vida de outras pessoas. Na verdade, eu nunca pensei em ser outra coisa que não fosse jornalista. É uma decisão que eu tomei muito cedo, levando em consideração que eu tomei essa decisão nos anos de 1990, né? Assim, quando a gente não tinha esse volume de informação à nossa disposição como os jovens têm hoje, né? Não que eu acho que isso facilite a tomar uma decisão, é muito cedo que a gente é convidado ou intimado a tomar essa decisão, né? Mas assim, eu decidi cedo, eu vou entregar aqui minha idade, porque eu decidi assistir uma novela chamada Vale Tudo, que tinha uma personagem que era jornalista e eu achava aquilo extremamente curioso e bonito. E comecei a pesquisar, comprava revista em banca, ia ler aquilo e tal. E eu fui nesse rumo, assim, eu foquei nisso e segui fazendo curso de comunicação social, né, com habilitação em jornalismo. O curioso é que eu não fiz isso pensando em trabalhar em televisão, eu só pensava em escrever, eu sempre fui era extremamente tímida, eu acho que isso a gente vai trabalhando também. E para mim, televisão foi uma coisa muito difícil, foi o que me surgiu como um desafio logo no momento em que eu comecei a trabalhar, que já foi no Sistema Verdes Mares, né? Na recém-inaugurada TV Diário. Eu estagiei na TV Verdes Mares para me preparar para trabalhar na TV
diário. E assim, eu confesso para você que o desafio era tão grande que me assustou muito e que eu relutei naquele momento, porque eu não sabia se eu seria capaz. E assim, o aprendizado que eu trago é que a gente, todo mundo sabe, é jargão, todo mundo, mas assim, a gente melhora, né? A gente vai exercitando, assim. E todos os prêmios que eu acumulei até agora, lembrando que a televisão não se faz sozinha, não é um prêmio meu, mas é um prêmio de uma equipe. Televisão, nenhum repórter faz nenhuma matéria em nenhum lugar do mundo sozinho. Você tem produção, você tem edição, você tem as imagens, né, as pessoas que estão por trás das câmeras, só para citar alguns, a edição de imagem, enfim, é uma equipe múltipla e todos os prêmios eles foram pelo reconhecimento do fruto do nosso trabalho, né? A homenagem do Rio Mar, ela é um reconhecimento por uma trajetória profissional e pessoal. Tem uma diferença, eu até, apesar da imensa felicidade, no começo eu disse que estranho, eu sou homenageada, né? Assim, é estranho esse lugar. A gente também, às vezes, é jornalista que sempre tem que ser lembrado de que ele não é a notícia. No começo a gente estranha estar nesse lugar de destaque. Mas eu recebo como homenagem a todas as jornalistas, todas as mulheres jornalistas, a todas as pessoas que me deram a mão nessa caminhada, e não foram poucas, foram muitas. E vira uma inspiração, né? Como você disse, você vendo a novela, você viu que poderia se tornar jornalista. Quem sabe quem esteve lá na premiação olhou assim e falou: nossa, eu quero estar nesse lugar, eu quero me tornar jornalista. Então acho que vira um incentivo até para vir outras mulheres ser destaque aí nesse setor do E assim seja, eu sou suspeita, que eu sou muito apaixonada pela minha profissão e assim, incentivo muito. Acho que é uma profissão muito bonita e me orgulha muito. Que bom. Agora falando um pouquinho da história da Manu. Manu é natural de Quixadá e iniciou sua trajetória em projetos sociais aos 9 anos. Isso me trouxe super curiosidade, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aqui, mas o Social Brasilis é um projeto que já está há 10 anos, transformando a vida de pessoas, transformando a vida desses jovens. Eu queria que você contasse um pouquinho do projeto e um pouquinho desse início, aos 9 anos. Como é que você se deu conta que você iria trabalhar aí com projetos sociais voltados para a educação? Na verdade, foi muito espontâneo, né, que eu comecei nos projetos sociais. Eu fui vendo os desafios da minha comunidade, da minha rua, né? Eu sou uma mulher sertaneja do Sertão Central cearense. Eu tenho muito, mas muito orgulho da minha região, assim, da minha ancestralidade, de levar um pouco do Ceará hoje, em formato dos nossos trabalhos e projetos para o Brasil todo, de gerar essa representatividade das mulheres, né, principalmente para as garotas sertanejas nordestinas, sobre como elas podem se colocar, né, no centro, no seu protagonismo de construir suas histórias. E aos 9 anos eu fui percebendo esses desafios de como eu podia contribuir com a minha comunidade, como é que eu poderia ser mais, ser ponte. Aí eu fui me envolvendo em movimentos. Eu comecei na igreja, né? Assim, a comunidade era muito unida, muito próxima, então fui me envolvendo em campanhas de doação de roupa, de brinquedo, de alimento, e acompanhando, né, as pessoas, os adultos ali. E isso evoluiu para a minha adolescência. Eu me tornei uma jovem ativista. E aos 15 anos eu já tinha uma lista de 500 famílias que recebiam mensalmente cestas básicas. E esse projeto virou uma associação. Foi a minha primeira associação, fui presidente aos 18 anos de uma associação que criou uma cooperativa de mulheres no sertão, na comunidade do Sossego, lá em Quixadá, que pegava sementes do semiárido, né, e transformava em biobijuterias. Isso era um projeto que gerava renda, mas era também um encontro terapêutico. Era uma oportunidade de elas conversarem entre si, trocarem, compartilharem desafios, mas também sonhos. Era um espaço de escuta ativa. E era meu primeiro projeto com pilar de gênero, né? Eu estava trabalhando pela primeira vez com mulheres. E até então, a violência, né, contra as mulheres era muito velada. A gente não tinha todo esse acesso à informação que a gente tem hoje na palma das nossas mãos, né? Então era mais difícil ter esse acesso. E elas compartilhavam sobre esses casos. E eu comecei a ficar muito sensibilizada, né, de como essas mulheres viviam, como é difícil ser mulher na sociedade atual, mas como é que a gente também carrega um histórico, né, de abusos, de violências veladas por muitos anos. Então essa cooperativa se chamava Brasilis, né, porque tinha esse encontro com a regionalidade, com
com o território, para construir projetos de vida, para inspirar histórias, sonhos, né? A concretude de sonhos. Então eu comecei assim. E aí tem uma lacuna de 10 anos, um salto de 10 anos dessa cooperativa para o encontro da Manu professora. Eu sou licenciada em Letras pela Universidade Federal do Ceará e eu tinha como proposta trabalhar a educação. Se eu queria conhecer os desafios da educação, eu tinha que me tornar uma professora full-time. Então eu comecei a lecionar. Eu fui para a sala de aula, ainda na época do estágio. E quando terminei a docência, eu fui colocada na educação de jovens e adultos. Na nossa carreira enquanto docente, é uma das modalidades que você passa por último, né? Você vai para a escola regular, vai para o ensino médio, para a garotada, mas eu fui para um SEJA, para um Centro de Educação de Jovens e Adultos no Pirambu. E ali eu me encontrei com várias outras mulheres que me lembraram da cooperativa lá em Quixadá, de como eu comecei. E me gerou uma preocupação. Eu percebi um problema social se agravando, que era o avanço da tecnologia, modificando os nossos postos de trabalho, o mercado formal. E todo mundo estava naquela sala de aula com um sonho em comum, que era ter a certificação de conclusão da educação básica para acessar o mercado de trabalho com a CLT, com a carteira de trabalho. Foi aí que eu percebi, poxa, mas quando eles finalmente fizerem o percurso da educação básica, esse mercado que eles estão esperando encontrar não existe mais, né? As profissões estão deixando de existir por causa da tecnologia, os postos de trabalho estão se modificando por causa da tecnologia, só que a gente não tem oferta de formação gratuita para essa população. A nossa educação básica ainda tem um currículo engessado, né? A aprendizagem ainda não é significativa, não tem preparado para a vida. E aí surgiu um insight. Eu vou criar uma organização que possa levar a qualificação profissional para essas pessoas de periferias e favelas. Eu vou trabalhar na formação para levar a educação para a geração de trabalho e renda, em um mercado que está sendo transformado pela tecnologia e pela inovação e que não chega nessas populações, né? Quando chega é com anglicismo, né? Com a língua inglesa, um palavreado muito difícil que o nosso povo não consegue acessar. Então, no Social Brasilis, a gente cria trilhas pedagógicas que facilitam a qualificação em tecnologia e inovação. E isso começou muito pequenininho, começou com R$0, começou com uma ideia, um sonho e a vontade de empreender essa instituição para que ela pudesse dar os seus primeiros passos, seus primeiros frutos. E foi assim um resumo da minha história e de como eu cheguei até aqui hoje como uma professora empreendedora social. Muito bom, muito legal, muito inspiradora, né? Eu acho que é muito de você olhar para o entorno, ver o outro, ver a dor do outro, né? Eu acredito que o nosso trabalho, qualquer trabalho que seja, é um serviço, né? Todo trabalho você está prestando um serviço para alguém, né? E quando você para sair da sua bolha e olhar para o outro, quantos projetos e frutos lindos desse serviço podem ser gerados? Então, que seja só sucesso para esse projeto, ele cresça cada vez mais. Ele chegou nos 10 anos, né? Acredito que quando você olha para trás e pensa, nossa, há 10 anos atrás estava surgindo e acho que hoje vem trazendo não só pensando em novos cursos, pensando em novas tecnologias que podem ser ensinadas, mas também vendo pessoas que começaram lá também, já estão no mercado de trabalho, já estão conseguindo usufruir dessa formação. Então, parabéns pelo seu trabalho. Agora, falando um pouquinho de dados reais, que a gente tem que lidar com isso, né? A gente sabe que as mulheres estão conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. A gente, inclusive, publicou no nosso portal, nossomeu.com.br. A gente publicou no dia 7 de março, um dia antes do Dia da Mulher, Internacional da Mulher, e a gente trouxe dois dados interessantes que fazem a gente refletir um pouquinho sobre esse caminho que a gente está percorrendo. O primeiro dado é que a presença feminina em cargos de CEO é de apenas 5%. Então, um número muito baixo, né? E outro dado interessante também é que 27% dos brasileiros se sentem desconfortáveis quando a chefia é comandada por uma mulher. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Você como empreendedora social, você como repórter na comunicação, que tem uma carreira onde, por mais que eu entendo que é o nosso papel como jornalista que a notícia tem destaque, mas você construiu uma carreira
onde você passa credibilidade, onde você criou uma reputação onde a gente confia no que você está noticiando, né? E eu acredito que isso vem muito de você saber liderar e gerir sua carreira, né? Eu queria que vocês contassem um pouco disso, quando vocês olham para esse dado, como vocês se sentem em relação ao futuro do mercado? Vocês acham que a gente tem muito para caminhar ainda? Sempre. Sempre, isso é verdade. Eu acho assim que a gente tem caminhado, tem avançado, mas a gente olha para a estrada e a gente não vê o fim, né? Assim, nem sei se esse fim existe de fato. Sobre esses 2 dados, o segundo, que fala do desconforto das pessoas em serem lideradas por mulheres, para mim isso é muito claro, tem muito a ver com a falta de costume, né? Com a cultura que foi construída com homens em postos de liderança, né? Como é que você vai... É o estranhamento de você, ainda mais numa equipe formada por homens. Como assim? Você é liderado, mandado por uma mulher, né? Até porque o conceito, muitas vezes, de liderança e de gestão, mandado, né? Quando, na verdade, não seria isso, enfim. Mas, para mim, é falta mesmo de... É culpa do primeiro dado de você ainda ter poucas mulheres nesses cargos, nesses postos de liderança. Assim, no caso do jornalismo, eu acho que talvez a comunicação, embora a gente também precise avançar nesse sentido, ela nem seja uma das piores áreas. Eu acho que, de forma geral, a gente precisa fazer a mulher estar mais nesses lugares pela sua capacidade, para que ela não ganhe menos que os homens, né? Entregando muitas vezes a mesma qualidade de trabalho ou até mais. Mas assim, o que eu acho que a comunicação não é talvez um desses piores espaços. Acho que pelo contrário, assim, eu pegando pela minha experiência, assim, eu tive a sorte e a honra de ser liderada várias vezes por mulheres em postos de editora-chefe de jornal, né? Editora-chefe do núcleo onde eu trabalho, que é o núcleo de rede no Sistema Verdes Mares. E eu brinco que assim, eu sempre tive mulheres como farol nessa minha trajetória profissional, assim, como grandes jornalistas. Aqui no Ceará a gente tem grandes nomes, né? Se a gente lembrar da professora Adizia Sá, assim, mulheres que fizeram e fazem história no jornalismo, inclusive à frente de editorias importantes. Então, tem o que avançar? Sempre vai ter, assim. Certamente se amanhã ou depois, as novas gerações que nem estão ainda na faculdade, mas as novas gerações de jornalistas sentaram, tiveram a oportunidade de ocupar esse espaço aqui e essa pergunta for feita, talvez a resposta seja a mesma. Ainda precisamos avançar demais, né? Eu acho que só se avança quando a coletividade abraça essa luta, é todo mundo entender. Não adianta as mulheres brigarem sozinhas para estarem nesses lugares, né? Precisa a sociedade entender que esses lugares podem ser ocupados por bons profissionais, independente, né? Se homem, se mulher, enfim, se todos, se todas, se todes. É importante que a competência fale mais alto, né? E a gente trabalha e sonha para que um dia isso aconteça, né? Eu acho possível, acho que a gente já avançou muito e que a gente deve continuar, muitas vezes com sangue no olho, né? Para fazer valer. Mas deve continuar. Agora, falando um pouquinho desse olhar do empreendedorismo social, né? Como você começou a empreender na área, né? Acredito que como mulher você tem encontrado alguns desafios. Eu queria que você citasse aqui alguns desafios, mas não só os desafios, os momentos que você viu que isso não era capaz de parar o projeto e o que você estava idealizando. Olha, eu tenho muitas histórias sobre isso, porque eu venho de um ambiente feminino, a educação é muito feminina. Todo mundo tem uma ideia da professora, né, que você teve em algum momento na vida, na escola, e de repente no empreendedorismo não. E eu fui para uma vertente que é a vertente da tecnologia. Na tecnologia é um ambiente mais masculino, né, mais agressivo, de competitividade. Então, eu não fui preparada para enfrentar o que estava por vir, né? De como eu ia me lançar nesse cenário empreendedor. E eu sofri muita resistência no início, porque eu vinha como professora, eu não vinha de uma faculdade de administração, por exemplo, né, de negócios, né, com MBA e tudo. Eu vinha da docência, né, sendo docente em uma favela, na maior favela do Ceará. O que você tem para agregar em um meio como o nosso? Eu fui questionada muitas e muitas vezes, né? Quem está por detrás de você? Já me fizeram várias perguntas no início do Social Brasilis desse tipo.
E eu fui tentando resistir e tentando quebrar, né? E eu percebi que em determinado momento eu não ia conseguir sem um apoio institucional, porque a Manu não era conhecida, né? Eu não tinha os primeiros resultados, eu tinha realmente um sonho e zero recursos. Então eu fui bater na porta de instituições que tinham renome, né? Que tinham uma marca forte e que pudessem legitimar o trabalho que eu estava trazendo. Então eu fui bater na porta, né? Bati na porta da Universidade Federal do Ceará, eu bati na porta da Prefeitura de Fortaleza, eu bati na porta de várias organizações e ofereci meu trabalho de forma gratuita. Gente, é um trabalho novo, é piloto, tem tudo para dar certo. Se a gente conseguir os primeiros resultados, eu posso gerar um portfólio. Então foi assim que eu comecei. Eu fui quebrando a resistência, fazendo parcerias e construindo redes. E eu tenho uma história bem interessante de como a figura do executivo, né, do empreendedor, ela é estereotipada, é muito masculino. A minha mãe levou tempos para entender que eu era empresária. Como assim? Não, ela não é empresária. Ela é professora. Minha filha não é isso, né? Para quebrar esse estereótipo, até mesmo para mim aceitar nessa posição de empreendedora, foi um processo que foi sendo construído, né? E eu lembro também, até mesmo agora, depois de 10 anos no Social Brasilis, de resultados validados, né, de muito impacto. Se eu for acompanhada em uma reunião de parceria por um parceiro, por um funcionário do Social Brasilis, muitas pessoas ainda se dirigem para o homem que está comigo para falar sobre os resultados do Social Brasilis. Muitas vezes eu sou invisibilizada na sala, né? Mesmo eu sendo a Manu, a fundadora, a empreendedora social, tendo a história já retratada. Isso até hoje acontece. É menos, diminuiu, mas acontece. Eu não sei se, assim, só metendo um pouquinho aqui o meu bedelho, mas assim, no Brasil, não vou saber as estatísticas de cor, mas assim, a maioria das mulheres empreendedoras, elas passaram a empreender por necessidade, né? Então é muito a mulher que foi fazer bolo para vender, para complementar a renda, ou porque não tinha onde deixar os filhos. Então assim, muitas vezes, nem o título de empreendedora ela leva, né? A vendedora de din-din, ela faz bolo, né? Assim, então, realmente ocupar um lugar como o da Manu, eu imagino que seja um desafio você fazer as pessoas acreditarem que é ela, que a ideia foi dela, que ela que faz a gerência daquilo, que ela que está à frente, mas aí passa pela educação, a mãe da gente, as mulheres da vida da gente, a gente que muitas vezes não se vê nesse lugar, né? Ou você muda vira essa chave na cabeça da sociedade como um todo, ou vai ser mais uma existência, mais gerações e gerações fazendo a gente acreditar que mulher não é para ocupar esse lugar, né? E é um trabalho educativo, né? É de você, como você diz, às vezes eu conversando aqui antes do episódio, eu até fiz uma fala, a Aline falou, pense sobre isso, Gabi, olha o que... E eu querendo fazer uma fala de, enfim, enfatizar a força feminina e tal, e quando você para pra pensar, nossa, eu também reproduzi esse comportamento. Então, assim, é você o tempo todo se analisando, né, mudando o que você precisa mudar e educando o outro. É um lugar muito em que você tá educando mesmo. Combater o machismo é educar em casa, educação doméstica, sobretudo, né? Porque a gente fala assim muito, a sociedade vai mudar. Quem é a sociedade, né? Somos nós. Então, se eu como mãe dizer para minha filha que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser, estudar o que ela quiser, trabalhar com o que ela quiser e não incutir na cabeça dela que existe profissão, né? Que mulheres são mais habilidosas para fazer isso. Não tem essa coisa, né? A gente, durante muito tempo, ouviu isso, e não, assim, você vai fazer o que você quiser ser de humanas, de artes, enfim, que seja, mas assim, a gente tem que começar a entender que tem que tirar as pessoas das formas, né, desse lugar de pré-estabelecido. Mas nós ia educar os nossos meninos, né, os nossos garotos para a igualdade, como eles também se posicionam num cenário que também pode ser liderado por liderar mulheres ou ser liderados, né? Acho que também é um papel muito importante, significativo que nós, mulheres como mães,
também podemos repassar para os nossos garotos. Muito bom, mas nós estamos avançando. Outro dado legal também é do IBGE, que a taxa de ocupação feminina no mercado alcançou 48,1% no segundo semestre de 2024. E aí o Projeto Social Brasília, ele foca muito nisso, né? De trazer treinamentos focados no papel social da mulher, entendendo as necessidades, entendendo que a mulher tem que ocupar cada vez mais o mercado de trabalho. Eu queria que você contasse um pouco disso, de como é que vocês têm esse olhar aí para a atuação feminina no mercado. A gente é muito sensível a esse olhar, né? Porque começou comigo, mas também começou com a minha sala de aula, com as minhas alunas. A maioria eram mulheres pretas e pardas, de classe D e E. E eu vi as dificuldades dessas mulheres. Elas representam, assim, um grande percentual de pessoas que precisam dessa geração de trabalho e renda. Então, nós começamos e focamos nossos programas, sobretudo, para mulheres. Hoje temos muitos programas mistos, mais programas 100% voltados para mulheres cis e trans. Hoje, em todo o Brasil, né, ocorrendo, a representatividade das mulheres no campo da ciência e da tecnologia ainda é muito diminuta. Mas quando a gente fala de recortes, né, pensa nessa mulher, mas essa mulher periférica, essa mulher preta, essa mulher indígena, a gente vai aprofundando as nossas lacunas, né, as nossas desigualdades. Então, o Social Brasilis, a partir de 2018, começou a fazer programas em tecnologia, que a gente chama de jornadas STEAM. O STEAM é um acrônimo para a língua inglesa, para ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. São as profissões do futuro, né? Trabalha o campo da mecânica, da automação, da robótica, da programação e da ciência, né? E ali naquele combo eu consigo desenvolver habilidade socioemocional e competências técnicas para preparar para a indústria 4.0, uma indústria que está automatizada, uma indústria que precisa de novas habilidades e competências. E a gente está formando nessas jornadas, nesses programas, mulheres para ocuparem esses cargos que podem ser futuras líderes, né? Futuras líderes de um mercado de tecnologia e de inovação. E tudo isso ali dentro desses programas, na jornada STEAM, as jovens mulheres nas STEAM, todo mundo ali está preparando essas meninas que já começa no ensino médio, mas também a gente capacita mulheres mais velhas que estão ali em busca de construir novos projetos de vidas e, quem sabe, virar uma chave e ter a sua vida toda transformada com autoestima e autonomia, sobretudo. Muito bom. Agora, voltando um pouquinho para o Prêmio Vilmar Mulher, vocês subiram no palco, receberam essa homenagem, né? E como eu disse, né, acredito que é uma oportunidade de vocês voltarem para a trajetória de vocês e daí os marcos, as conquistas. Mas acredito que não só mulheres, mas existiram pessoas por trás dessas conquistas, né? Se vocês pudessem botar outra pessoa para subir naquele palco, para ser homenageada, para mostrar a gratidão que você tem, qual pessoa você colocaria, qual mulher você colocaria para receber essa homenagem? Porque você falou, 50% do que eu sou, eu devo a essa líder, a essa mãe, a esse pai. Eu queria que vocês relembrassem e pensassem um pouco nisso. Nossa. Na verdade, assim, se eu pudesse, como eu falei, eu dividiria esse prêmio com muita gente, né? Assim, muita mesmo, assim, eu estaria sendo aqui muito simplista se eu dissesse que uma trajetória de quase 3 décadas de jornalismo, ela se resume a poucos nomes, né? Porque eu tive a experiência, o privilégio de conviver com muitos profissionais bons, homens e mulheres, assim, profissionais especiais, pessoas que me ensinaram muito e que me ensinam até hoje, né? Mas eu acho que o fato de eu estar ali naquele momento de destaque, né, de eu ter passado por esse reconhecimento, ele vem de muito antes, né? Ele vem da Aline, mulher, né, da decisão de ser jornalista, que eu atribuo muito ao meu pai, assim, que foi uma pessoa que não viu eu me formar, porque morreu muito cedo, eu estava no meio da faculdade ainda, mas que foi uma pessoa, mesmo como homem e machista que era, porque era, né, a geração dele era, e ele era, eu reconheço isso, mas assim, que sempre, com 3 filhas mulheres, mas sempre incentivou muito a gente de que estude, trabalhe, seja o que você quiser. Então, assim, eu acho que talvez seja a pessoa que foi lá no início, grande
incentivador. A minha mãe, que mesmo com pouco estudo, soube valorizar a educação e me incentivar para sair de casa, para só estudar, tentar ao máximo fazer com que, né, obviamente ajudando nas tarefas de casa, como toda família simples, essa demanda existe, é natural e faz parte, mas assim, soube me incentivar. E tantos colegas, assim, generosos, sabe? Eu acho que eu não vou citar nomes, não, mas assim, Não vai se arriscar, né? não, porque eu acho que eu estaria não sendo justa, e eu acho que a gente realmente precisa. Se tem uma coisa que eu acho que é um sentimento nobre, é a gratidão, e a gente não se constrói a partir nem de um fato, nem de uma vivência. A gente é um conjunto de experiências, de mãos estendidas. Eu tive muitas, eu preciso reconhecer isso. Assim, eu tive muitas, assim, minhas amigas do coração jornalistas, minhas irmãs, assim. Eu sou muito cercada de mulheres, assim. Eu só tenho irmãs. Minha mãe, quando meu pai morreu, foi que continuou essa jornada com a gente. Eu tenho amigas que eu construí no trabalho que são amigas irmãs. Então, assim, eu queria muito falar de muitos outros, mas assim, eu levaria muitas mulheres comigo. Eu acho que elas, na minha vida, a presença delas é preponderante. E não é só quem, você falando aí, né, eu fiquei pensando, não é só quem permanece, né? Claro que não ia levar o crédito dessa homenagem, né? Mas existem pessoas que passam pela nossa trajetória que geram um amadurecimento, um crescimento que talvez se você não tivesse ou sofrido ou passado pelaquela relação, por mais que pequena que fosse, não teria gerado essa transformação, né? E é engraçado que as pessoas que às vezes proporcionam isso pra gente, elas muitas vezes nem se dão conta disso. Né, assim, o quão importantes elas foram, né, o quão foi grandioso um ato, uma atitude que ela tomou. Então, assim, mas a gente sabe, e é importante que a gente esteja sempre lembrando, que eu acho que isso ajuda a gente a não esquecer quem a gente já foi, quem a gente é e onde a gente quer chegar. A gente está sempre buscando chegar em algum lugar, né? E você, Manu, quem você teria colocado naquele palco e teria aplaudido e acreditado aí a sua evolução e o que você conquistou no mercado? Olha, o prêmio veio no ano que a gente completa 10 anos de trajetória, né? Passa um filme assim na minha cabeça e foram muitos desafios, muitas dores, muitas lutas. E como a Aline trouxe, né? É muito coletivo o que nos fortalece, o que me impulsionou. Eu sempre falo a sobreviver até aqui, né? Dentro do empreendedorismo social, de impacto. E eu diria, eu tenho uma referência muito forte na minha mãe, né? Ela é a primeira figura feminina de referência para mim, né? Em casa, a educação que ela me passou, a cidadã que eu sou hoje, os valores, né, da família, foi tudo que veio da minha mãe, que muitas vezes, por muitos momentos, me criou sozinha. E tem várias mulheres que passaram pelo meu caminho, né? Professoras, colegas professoras que incentivaram, né, o sonho de empreender, de se jogar de um prédio de 20 andares e criar um negócio durante a queda. Mas eu tenho uma inspiração muito forte nas mulheres periféricas, nas mulheres de favela, nas mulheres das comunidades que o Social Brasilis passa, na figura das empreendedoras que a gente apoia. São muitas, né, que são representadas por vários rostinhos, né, que puderam transformar a sua vida a partir de uma qualificação, né, de ter acesso a conhecimento, a educação. Elas se libertaram de muitos processos, muitas até de relacionamentos abusivos, quando passaram a ter um trabalho, uma renda. Eu acho que isso me emociona muito e eu acho que esse prêmio é a soma do reconhecimento de muitos esforços que essas pessoas deixaram no meu caminho. E claro, muitos parceiros, né? Aquelas instituições que eu bati na porta para fazer parceria, trabalhos em comum, são também pessoas com referenciais, lideranças incríveis, que ainda fazem impacto aqui no Ceará. Não me arrisco, assim como a Aline, a falar o nome de uma pessoa, porque eu acho que é coletivo mesmo, é uma somatória de muitos apoios. E às vezes, sem as pessoas saberem, que apoiaram, que ajudaram e que tiveram um grande impacto ali. E eu estou tendo a oportunidade, esse ano de 2025, de compartilhar isso com as pessoas em formato de histórias, né?
A gente tem gravado coisas com esses apoiadores e eles realmente não se dão conta do quanto que eles fizeram pela gente. E se não fosse por eles, talvez eu não estava aqui com vocês contando essa história. Muito bom, muito bom. Que esse não seja a última vez que vocês parem para refletir sobre isso, né? Acho que a gente precisa sempre, acho que o fim do ano, né, tem muito disso, né? No fim do ano a gente para, reflete e tal, mas que esse marco, esse momento que vocês viveram é um momento de realmente muita celebração, mas no dia a dia que vocês tenham esse olhar sempre para a gratidão e para o que vocês construíram até aqui. Chegando ao fim da nossa conversa, o nosso meio tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries, ou contas, influenciadores, criadores de conteúdo que vocês seguem aí. Eu queria que vocês encerrassem esse episódio dando essa dica do que vocês costumam consumir. Não precisa ser necessariamente voltado para o trabalho, pode ser no tempo livre mesmo, mas que vocês acham legal e compartilhar e trazer essa indicação para os nossos ouvintes. Eu vou trazer, assim, várias coisas, né? Porque a gente todo dia a gente consome muita informação, muita coisa, muito conteúdo, mas assim, eu vou trazer um livro que eu li na pandemia, eu acho que nos primeiros anos da pandemia, e que eu revisitei recentemente, porque eu sou dessas. Às vezes quando uma obra, um livro, um filme me marca, às vezes eu gosto de rever, até para ver se meu olhar sobre aquilo mudou. Mas é um livro da Isabel Allende, que é uma escritora chilena, e chama As Mulheres de Minha Alma. É um livro lindo, que é baseado na própria história dela, da autora, que fala sobre a trajetória dela como filha. Eu lembro dela falando do pai também, que foi um grande incentivador. A filha dela, e aí eu também sou mãe de uma menina, e isso eu ia vendo essa relação. E a relação dela com amores, com filhos, com outras mulheres, sobretudo, que é o título do livro. Então eu acho que é uma obra que vale a pena a gente assistir, da gente ler e se deliciar. É uma leitura muito humana, muito simples, e eu acho que é uma dica importante, vale muito a pena. Muito bom. Agora você, Manu. Então, eu acho que o filme e a obra de Frida Kahlo. Eu sou, assim, apaixonada pela trajetória da Frida como artista, mas também como um ícone do movimento feminista, de gênero, de diversidade. Ela tem um formato de filme, mas também de livro. E o livro é ainda mais encantador, porque é uma mulher que teve muitos desafios de vida, principalmente de saúde, né, com a deficiência física, mas mesmo assim ela conseguiu se retratar, se colocar em um ambiente da época que era extremamente machista, masculinizado. Enfim, são vários aprendizados que a obra, tanto em formato de filme e livro, traz e abordam. E até porque o Social Brasilis vai agora para o México, né? No próximo mês a gente está lançando também, compartilhando com lideranças da América Latina um pouco dos nossos aprendizados, e me veio em mente essa obra que é simplesmente fantástica, assim, é muito inspiradora. É isso, meninas. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Parabéns pela trajetória de vocês. Trajetórias diferentes, mais grandiosas, e que bom que foram homenageadas. Eu fico muito, muito feliz. O prêmio é uma oportunidade. A cada edição a gente vê novas mulheres, e mulheres que você pensa, nossa, essa mulher já devia estar lá há muito tempo, e chega no palco e você aplaude. Então é um momento de muita celebração, e que bom que vocês puderam viver isso de cima do palco. E que venham mais e mais momentos de celebração. Então, muitíssimo obrigada pela participação no nosso Meilcast. Obrigada. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso Meio, o nosso portal, nossomeio.com.br, as nossas redes sociais no Instagram, @onossomeio, e toda sexta-feira no seu, no meu, no nosso Meilcast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.